Aqui diz: a separação, de qual lado você estará? É uma pergunta. E o texto de Mateus 25, 31 ao 34 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separará dos bodes as ovelhas, ou separa dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. No caso, à esquerda seria os bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nesta palavra, ou nessas palavras, o Senhor Jesus estava deixando de uma vez por todas bem claro como será feito o grande julgamento, em que todos os povos serão colocados diante dele. Mas por que será que o Senhor Jesus, nessa mensagem, usou como exemplo os bodes e as ovelhas, para definir os que seriam condenados ao fogo, no caso os bodes, os que estavam à esquerda, o fogo eterno, daqueles que seriam salvos e entrariam no seu reino, né? No caso da direita, as ovelhas, né? Embora sejam da mesma família e possuam algumas semelhanças, veja um ponto importante que diferencia os bodes das ovelhas. As ovelhas possuem deficiência na visão, só enxergam até 8 metros à frente e não têm senso de direção. Por isso, nos lugares onde se possui rebanho de ovelhas, como por exemplo na Palestina, né? Os pastores conduzem suas ovelhas por meio de trilhas. Já os bodes possuem pupilas alongadas, e isso proporciona a eles uma visão melhorada, de acordo com as circunstâncias. As pupilas alongadas oferecem duas vantagens significativas a estes animais: melhor campo de visão e sensibilidade reduzida ao brilho do sol. No mundo espiritual, como isso se aplica? Aqueles que se colocam como ovelhas são dependentes do pastor, que é o Senhor Jesus. Não possuem dificuldade de ouvir a sua voz, deixam as suas vidas serem guiadas por ele, pois confiam que o caminho que ele, no caso o pastor Jesus, está conduzindo é melhor para elas, ainda que por algum momento não seja agradável ou confortável. Como ovelha, ela continua o seguindo. A ovelha sempre ouve e obedece à voz do seu pastor. Diferente da ovelha, o bode não possui deficiência visual. O bode é um animal que não depende de alguém para guiá-lo ou conduzi-lo, pois tem condições próprias para isso. No mundo espiritual, seria como aquela pessoa que sempre segue seus próprios conselhos e escolhe seus próprios caminhos. Por mais que tenha alguém que lhe dando melhor uma direção a seguir, se considera autossuficiente. Quantas pessoas têm agido assim? Não ouvem, insistem em viver na desobediência, não se entregam, não sacrificam suas vontades e não permitem que Jesus seja o pastor delas, pois resistem à sua voz. Faça uma autoavaliação.
agora nesse momento, o Senhor Jesus iria separar você para qual lado? É a pergunta que você deve responder para si. Ovelhas ou bodes? O que você iria ouvir dele, no caso de Jesus, neste momento? Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado? Ou ouviria a outra palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos? A resposta está naquilo que você tem se deixado ser até o presente momento. Ser o quê? Bode ou ovelha? Existe dentro da igreja dois tipos de pessoas, e elas estão no mesmo lugar. Aquelas que, embora estejam na igreja, são realmente ovelhas, e aquelas que, embora estejam na igreja, no ambiente da igreja, mas ainda são bodes aos olhos de Deus pelo seu comportamento. Nós sabemos que esse juízo, essa separação, ela se dá justamente ou na nossa morte ou na volta de Jesus. Porque na condição que Jesus voltar, ou a condição que eu estiver quando ele voltar, é o que vai definir minha eternidade. E a condição em que eu morrer é que vai definir a minha eternidade. Por isso que Deus tem dado chance para todos nós se mantermos no caminho dele, e caso a pessoa ainda não tenha entrado nesse caminho, não tenha assumido sua fé em Jesus, ela sempre tem a oportunidade, porque como agora, e como nas reuniões que nós temos acompanhado, sempre é dada a palavra de arrependimento, de salvação, aonde você e todos nós, primeiro, somos convidados ao arrependimento, abandonar o pecado, confessá-lo e abandoná-lo, e abraçar a fé em Jesus, como aqueles que ainda não se entregaram para Deus, têm a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador, batizar-se nas águas, sepultando o velho homem, fazendo uma conversão, largando esse caminho errado e se convertendo para o caminho da cruz. Veja que esse direito é para todos. Você está tendo esse direito agora. Não sei se você já se batizou e já se entregou para Jesus. E você que já se batizou e se entregou, eu não sei se realmente essa entrega foi verdadeira, porque o fato de descer as águas batismais e o pastor dizer: você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E você responde: eu aceito. E o pastor pergunta: você promete ser fiel a Ele? Sim. Saindo daquelas águas, quem vai fazer isso tornar-se real não é Deus, tampouco o diabo. Como assim? O diabo não vai deixar de te tentar, como a mim, como a qualquer outro. Pelo contrário, ele continua fazendo o trabalho dele. Deus não vai lhe impedir de pecar. O que vai marcar a diferença é a minha decisão de quando eu sair das águas, lá fora vai vir o ódio, a mentira, o adultério, a prostituição, a impureza, a mágoa, a cobiça, a inveja. Quem vai dizer sim ou não para que aquilo continue imperando em minha vida não é Deus, tampouco o diabo, sou eu. Então essa distinção da ovelha e do bode é enquanto eu estou aqui. Eu posso hoje ser um bode, mas se eu me arrepender dos meus pecados, e tal como acabamos de ver, é muito forte essa explicação, né? Que a ovelha, por ter uma visibilidade ruim, ela depende que o pastor lhe guie, e ela se torna totalmente dependente do pastor, e ouve a voz do pastor, e conhece a voz do pastor.
E quando o pastor chama, ela vai. É a pessoa que diz para si própria: eu cansei de viver para mim, de fazer as coisas do meu jeito, ou do jeito que o mundo pensa que eu tenho que fazer. Cansei de ser piolho. O que é piolho? Que anda na cabeça de todo mundo. Piolho não é um... Você chega perto de uma pessoa que tem piolho, ele passa para a cabeça do outro. E tem gente que é assim. O mundo aí fora é assim. As pessoas querem agradar todo mundo, querem se parecer com todo mundo. E para serem aceitas lá fora, para que as pessoas digam: pô, você está fixe, olha, gostei, você está diferente. Para elas se sentirem aceitas, elas vivem não a sua vida, elas vivem a vida dos outros. Carregam uma máscara, faz o que todo mundo diz, o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha. O que fulano falou? Ele falou isso? Eu vou tirar satisfação com ele. E o que fulano está fazendo? Deixa eu dar uma olhada aqui na rede social, como é que está a vida dela ou dele. A pessoa não vive a sua vida. Nós não estamos aqui tentando impor às pessoas regras humanas, como disse Paulo, ou como disse o próprio Jesus, né? Doutrinas de homens. Nós estamos aqui levando você a seguir os passos de Jesus. Então, a pessoa, ela tem que ter essa preocupação. Eu quero colocar a minha vida na vontade de Jesus. É seguir os passos de Jesus. É tomar a cruz. É viver em obediência. Aí eu sou ovelha. Mas se eu fizer isso, eu sou um bobo. Porque se fulano me prejudicou e eu não dou troco, o meu irmão, o meu vizinho, o meu patrão falou que eu sou um bobo. E aí, você quer fazer a vontade do teu patrão, do teu vizinho, do teu irmão, ou a vontade de Deus? Se a pessoa não quer mudar, ela não muda, gente. Acabou. Não adianta você impor, ameaçar. A pessoa, ela vai mudar quando ela chegar à conclusão do seguinte: até hoje eu só vi besteira com a minha vida. Até hoje, meu orgulho, até hoje, meu egoísmo só me fez perder. E eu vou continuar perdendo até quando? Agora é a hora de eu me inclinar, de eu me submeter à vontade de Jesus. Não é do pastor, não é do bispo. Chegou a hora de eu acertar, porque eu só estou colhendo o que eu plantei, não o que os outros plantaram para mim. Então, tem que ter essa clareza de mente. Eu sou bode, pastor. A pergunta é: quer continuar sendo bode? Porque, como nós acabamos de ver também, o bode é independente. Ele anda para onde quer, faz o que quer, segue os seus próprios caminhos. É a pessoa que não quer aliança com Deus, não quer compromisso. E cuidado, hein? Porque salvação é individual. Às vezes você quer Jesus, está ali, e tem pessoas que estão do teu lado que não despertaram para isso, não acordou. Não se sinta frustrado. É porque não foi revelado para ela ainda. Ela não despertou para Deus. Você não vai salvar o mundo. Salve primeiro você. Amém? E depois que você salvar você, atenção, aí é óbvio que se eu estou transbordando, é natural, é óbvio. Se eu sou luz, se eu sou sal, é natural que a minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento já vai salvar quem estiver ao meu lado. Até porque, veja que o próprio apóstolo disse que a mulher, por exemplo, vai ganhar o marido como? Tagarelando. Sabe o que é tagarelar, né, gente? Gritando no ouvido dele, exigindo. Está lá escrito: vai ganhar o homem, que é o marido, para Deus, sem palavra alguma, só com atitude. Você quer ganhar alguém para Jesus? Mostra Jesus. Como diz, a palavra convence, mas o testemunho arrasta. A palavra pode até convencer, mas o testemunho arrasta. Você quer ganhar alguém para Jesus? Seja sal. Quer ganhar alguém para Jesus?
seja luz, seja perfume, porque não vai adiantar de nada você dizer, vai lá que é bom, vai lá que me ajudou, e o teu comportamento é mau, é ruim. A pessoa pensa, ajudou coisa nenhuma, está pior do que você era. Então, é necessário eu ter essa consciência que eu não vou salvar, isso não é minha responsabilidade. Não é a minha responsabilidade salvar o mundo. A minha responsabilidade é salvar a minha alma. E como oferta para Deus, se eu quero me colocar à disposição, eu farei para salvar o próximo. Mas você não pode se sentir frustrada. Trouxe uma pessoa na igreja, não quis ficar, não chegou a hora dela. Convidei alguém, não quis vir, não chegou a hora dela. Deus se revelou para mim, se revelou para você, Ele mostrou a salvação para mim e para você, Ele nos fez entender o quanto Ele pagou um preço alto, o quanto Ele sofreu, o quanto somos frágeis, o quanto somos pó, o quanto somos insignificantes. Ele me fez entender, Ele me colocou meus pés na rocha e me fez entender que eu sou como o vento. E isso está dentro de mim. Mas eu olho para quem está do meu lado, eu olho para o mundo, crítica. Mas eu pergunto para você, onde que Jesus disse que a motivação para eu segui-lo seria de alguém ou do mundo? Pelo contrário, o mundo não vai me aplaudir, as pessoas muito menos. Não espere isso. Pelo contrário, Jesus disse que, porque vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. O mundo é o pecado, as coisas erradas, as pessoas que vivem no erro. É natural que quando eu e você acertamos o caminho, aqueles que não querem seguir esse caminho vão criticar, vão condenar. E de repente, por você, a pessoa ser nova nesse caminho, vão dizer assim, vamos ver até onde essa empolgação vai. Porque na concepção das pessoas você está empolgado, entusiasmado. Pois é. Aqueles que pensavam que eu estava empolgado, eu estou 30 anos, 31 anos nesse caminho. E que os empolgados, ou que aqueles que julgavam que eu estava empolgado, que espere, porque eu continuarei no caminho de Jesus. Porque é uma decisão minha, pessoal. O senhor está falando aí, e eu entendi, eu já sou ovelha de Deus. Então, maravilha. Continue nessa dependência. Como acabamos de ler, continue se deixando guiar pelo Espírito Santo. Às vezes, parece, como nós acabamos de ler, que o retorno ou as mudanças esperadas não acontecem como nós prevemos. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. O mais importante a gente tem, salvação eterna. Amém? O mais importante temos, uma aliança com Jesus. Se Ele voltar hoje, estamos salvos. E o resto vos será acrescentado. Não aconteceu hoje? Vai acontecer amanhã. Fulano não mudou hoje, minha família está no altar, está na mão de Deus, Ele vai fazer a obra. Mas eu estou focado na minha vida com Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então seja você ovelha, permaneça. Se você se considera hoje um bode por estar fazendo a própria vontade, hoje você pode mudar o rumo, confessar, se reconciliar, voltar ao primeiro amor e se unir a Jesus. Amém?